Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sinais celestiais estão se manifestando sobre nossas cabeças, prenunciando um evento que transformará eternamente o destino da humanidade. O céu não está mais em silêncio. As escrituras que por séculos pareciam distantes, agora ecoam com uma urgência ensurdecedora em nossos dias. Você está preparado para o que está prestes a acontecer? Porque o tempo que nos resta não se mede mais em anos, mas em momentos de decisão. E esta mensagem pode ser o último alerta que você receberá antes que a porta da graça se feche para sempre. Amados, enquanto caminhamos juntos por esta revelação transformadora, peço que você não apenas assista, mas que se torne parte desta comunidade de buscadores da verdade. Deixe seu amém nos comentários, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque as próximas revelações que compartilharemos podem mudar completamente sua compreensão do tempo profético em que vivemos. Você está prestes a experimentar uma transformação sobrenatural em sua vida. Nos próximos dias, Deus abrirá portas inesperadas e derramará bênçãos financeiras e de saúde como resposta divina às suas orações. Este presente celestial trará alívio, paz e um conforto indescritível à sua alma. Se esta palavra ressoa em seu espírito, demonstre sua fé apoiando este ministério através do Valeu Demais, e prepare-se para testemunhar o milagre que o Senhor operará. Há 2000 anos, um grupo de homens simples da Galileia olhou para o céu e testemunhou algo que ultrapassava toda a compreensão humana. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, após ter sido crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, estava diante deles no Monte das Oliveiras. E então, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículos 9 a 11, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os discípulos observavam, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu, tirando-o da vista deles. Mas a história não termina aí. 2 anjos vestidos de branco apareceram e declararam uma promessa que atravessaria milênios. Este mesmo Jesus que subiu ao céu voltará da mesma maneira como vocês o viram subir. Esta promessa, amados, não é uma metáfora. Não é uma alegoria poética para confortar corações aflitos. É uma declaração profética literal que define o clímax de toda a história humana. E os sinais que precedem este glorioso retorno estão se manifestando diante de nossos olhos com uma intensidade que gerações anteriores nunca presenciaram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sob inspiração divina, revelou detalhes cruciais sobre este evento. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, encontramos uma das descrições mais vívidas do arrebatamento da igreja. O próprio Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Você consegue visualizar a magnitude deste momento? Milhões de pessoas, em fração de segundos, transformadas e transportadas da terra para a glória celestial. Paulo complementa em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículos 51 a 53, explicando que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Esta corrupção se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Esta é a esperança bendita da Igreja de Cristo, e ela está mais próxima hoje do que quando cremos pela primeira vez. Mas surge a pergunta que arde em nossos corações: quando acontecerá? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24 versículo 36, foi categórico ao afirmar que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Qualquer pessoa que marque uma data específica para o arrebatamento está em flagrante contradição com as palavras do próprio Cristo. Entretanto, e isto é de vital importância, Jesus nunca disse que não conheceríamos a estação, o período, os sinais que antecedem sua vinda. Pelo contrário, ele repreendeu os fariseus em Mateus capítulo 16 versículos 2 e 3 por não discernirem os sinais dos tempos. Ele nos ordenou a estar atentos, vigilantes, porque não sabemos em que dia virá o nosso Senhor. E que sinais são estes que Jesus nos instruiu a observar? Em Mateus capítulo 24, conhecido como o Sermão Profético do Monte das Oliveiras, Jesus traçou um panorama detalhado dos eventos que marcariam a aproximação do fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Mas Jesus foi enfático: tudo isto é apenas o princípio das dores. Estamos vivendo na convergência de todos estes sinais simultaneamente, algo que nenhuma geração anterior testemunhou com tamanha intensidade.
Olhe ao redor do mundo neste momento. Conflitos armados se multiplicam em todos os continentes. Tensões nucleares entre superpotências atingem níveis sem precedentes desde a Guerra Fria. A fome assola nações inteiras enquanto recursos naturais se esgotam. Pandemias globais paralisaram o planeta e expuseram a fragilidade de nossa civilização tecnológica. Terremotos de magnitude devastadora ocorrem com frequência alarmante. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo, algo que transcende os eventos físicos e geopolíticos. Há uma mudança no próprio tecido espiritual da humanidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sob inspiração do Espírito Santo, profetizou sobre os últimos dias em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. Ele declarou que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição não é um retrato perfeito de nossa sociedade contemporânea? A degradação moral, a apostasia dentro das próprias igrejas, o relativismo que corrói os fundamentos da verdade absoluta? Em Mateus capítulo 24 versículo 12, Jesus profetizou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos testemunhando um resfriamento espiritual sem precedentes. Igrejas abandonam as doutrinas fundamentais em nome da tolerância. O evangelho é diluído para agradar as massas. O pecado é celebrado e a santidade é ridicularizada. A inversão de valores é tão completa que o profeta Isaías, escrevendo no capítulo 5 versículo 20, parece estar descrevendo nossos dias. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Mas há um sinal específico, mencionado pelo próprio Jesus, que merece nossa atenção especial. Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, Cristo declarou que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, havendo homens que desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sinais celestiais, amados. Não meros eventos astronômicos aleatórios, mas manifestações deliberadas da mão de Deus anunciando que o tempo está se esgotando. Nas últimas décadas, temos testemunhado fenômenos celestiais extraordinários. Luas de sangue em datas significativas do calendário bíblico, eclipses solares e lunares em sequências que ocorrem uma vez a cada 500 anos, asteroides passando perigosamente próximos à Terra, tempestades solares de intensidade sem precedentes ameaçando nossa infraestrutura tecnológica. A própria criação geme e suporta angústias, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 versículos 22, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E há outro sinal, talvez o mais significativo de todos, a restauração de Israel. Por quase 2000 anos, os judeus foram dispersos entre as nações, sem pátria, sem templo, sem identidade nacional. Era impossível, humanamente falando, que este povo voltasse a existir como nação. Mas os profetas haviam declarado o impossível. Em Ezequiel capítulo 37, na famosa visão do vale de ossos secos, Deus prometeu que traria seu povo de volta à sua terra, que sopraria vida nesta nação morta, que a restauraria. E em maio de 1948, após o horror do Holocausto, Israel renasceu como nação em um único dia, cumprindo literalmente a profecia de Isaías capítulo 66 versículo 8. Pode uma nação nascer num só dia? Pois Sião esteve de parto e deu à luz seus filhos. Este renascimento de Israel é o relógio profético de Deus. Jesus, falando sobre a figueira em Mateus capítulo 24 versículos 32 a 34, disse que quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virmos todas estas coisas, saberemos que ele está próximo, às portas. E Jesus fez uma declaração surpreendente: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A geração que viu Israel renascer testemunhará todos os eventos proféticos culminando no retorno de Cristo. Mas há uma tensão divina nesta espera. Por um lado, os sinais gritam que o tempo é curto. Por outro, o próprio Deus, em sua infinita misericórdia, retarda sua vinda. Pedro explica em 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 e 10 que o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A paciência de Deus não é fraqueza nem esquecimento. É graça estendida, uma última oportunidade para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. E quando este momento chegar, quando a última trombeta soar, quando o arcanjo bradar, o que acontecerá com aqueles que ficarem? A Bíblia é clara e solene sobre este destino. Após o arrebatamento da Igreja, o mundo entrará no período chamado de Grande Tribulação, 7 anos de juízos divinos derramados sobre uma terra rebelde. O Apocalipse, revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos, descreve em detalhes arrepiantes estes eventos. Selos, trombetas e taças de ira divina trarão destruição sem precedentes. 1/3 da humanidade será dizimada. Fome, guerra, pragas e catástrofes naturais devastarão o planeta. E surgirá a figura sinistra do Anticristo, o homem da iniquidade descrito em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que enganará as nações e exigirá adoração. Durante estes 7 anos de tribulação, aqueles que aceitarem Cristo enfrentarão perseguição brutal. O Apocalipse capítulo 13 descreve que o Anticristo fará guerra aos santos e os vencerá. Muitos selarão sua fé com o próprio sangue, recusando-se a receber a marca da besta sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Será um tempo de horror inimaginável, um período que Jesus descreveu em Mateus capítulo 24 versículo 21 como grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mas para aqueles que foram arrebatados, que esperaram vigilantes a vinda do Senhor, um destino glorioso os aguarda. Paulo revela em 2 aos Coríntios capítulo 5 versículo 10 que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este não é um julgamento de condenação, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8 versículo 1. É um julgamento de obras, onde galardões serão distribuídos baseados em nossa fidelidade, serviço e obediência durante nossa vida terrena. E então, após os 7 anos de tribulação, Cristo retornará novamente, mas desta vez não em secreto para buscar sua igreja, mas em glória e poder para estabelecer seu reino milenar. O Apocalipse capítulo 19 versículos 11 a 16 descreve esta cena majestosa. O céu se abre, e aparece um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre sua cabeça há muitos diademas. Os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Esta é a segunda fase da vinda de Cristo, quando todo olho o verá, conforme Apocalipse capítulo 1 versículo 7. Amados, diante de tudo isto, diante dos sinais convergentes, diante da urgência profética do momento, surge a pergunta mais importante que cada um de nós deve responder: estou preparado? Não se trata de obras religiosas, de frequência à igreja, de tradições familiares ou de moralidade externa. Paulo foi claro em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente imerecido, comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas este presente precisa ser recebido. Jesus declarou em João capítulo 3 versículos 3 e 5 que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Este novo nascimento acontece quando reconhecemos nossa condição de pecadores perdidos, quando nos arrependemos genuinamente de nossos pecados, quando confessamos Jesus como Senhor e cremos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, conforme Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10. É uma transformação radical, sobrenatural, operada pelo Espírito Santo, que nos torna nova criatura em Cristo. E após este encontro transformador com Cristo, somos chamados a viver em santidade e vigilância. O apóstolo Pedro exorta em 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santificação não é opcional para o cristão verdadeiro. É a evidência de uma fé genuína, o fruto natural de uma vida rendida ao senhorio de Cristo. E esta santidade se manifesta em cada área de nossa existência, em nossos pensamentos, palavras, ações, relacionamentos, escolhas e prioridades. Jesus nos advertiu repetidamente sobre a necessidade de estarmos vigilantes.
Em Mateus capítulo 24 versículo 42, ele ordenou: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E em Lucas capítulo 21 versículo 36, ele acrescentou: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esta vigilância não é paranoia nem medo. É uma consciência espiritual aguçada, um coração sensível à voz do Espírito Santo, uma vida de oração constante e de intimidade com Deus. Neste momento crítico da história humana, quando os ponteiros do relógio profético apontam para meia-noite, não podemos nos dar ao luxo da indiferença espiritual. O chamado de Deus ecoa através dos séculos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, conforme Hebreus capítulo 3 versículo 15. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Haverá um momento, conhecido apenas por Deus, em que esta porta se fechará, e então o destino eterno de cada pessoa estará selado. Se esta mensagem alcançou seu coração, se o Espírito Santo está tocando sua consciência neste exato momento, não resista a este chamado divino. Clame ao Senhor enquanto pode ser achado. Confesse seus pecados, arrependa-se genuinamente, entregue sua vida completamente a Jesus Cristo. Ele prometeu em João capítulo 6 versículo 37 que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa quão profundo você tenha caído, quão graves sejam seus erros, quão manchado esteja seu passado. O sangue de Jesus é poderoso para purificar de todo pecado, conforme 1 de João capítulo 1 versículo 7. E para você que já conhece a Cristo, que já experimentou o novo nascimento, este é um chamado ao reavivamento espiritual. Examine sua vida sob a luz da palavra de Deus. Há áreas de compromisso com o mundo? Há pecados não confessados? Há frieza em sua devoção? O tempo é curto demais para vivermos uma fé morna e superficial. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16 por ser morna, nem fria nem quente, declarando que a vomitaria de sua boca. Precisamos do fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações, consumindo toda impureza, acendendo nossa paixão por Cristo e por sua obra. Os sinais estão claros. O tempo é curto. A vinda de Cristo está próxima. O céu não mais silencia, mas proclama em alta voz através dos eventos ao nosso redor: preparem-se, porque o noivo vem. Seremos encontrados como as virgens prudentes da parábola em Mateus capítulo 25, com nossas lâmpadas cheias de óleo, prontas para o encontro? Ou seremos como as insensatas, que negligenciaram sua preparação espiritual e foram deixadas de fora quando a porta se fechou? Amados, esta mensagem não é para causar medo paralisante, mas urgência santa. Não é para gerar especulações sobre datas, mas vigilância constante. Não é para nos fazer abandonar nossas responsabilidades terrenas, mas para nos lembrar que temos uma cidadania celestial que transcende este mundo passageiro. Enquanto esperamos o glorioso retorno de nosso Senhor, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, a proclamar o Evangelho, a fazer discípulos, a demonstrar o amor de Cristo em ação. Você está prestes a experimentar uma transformação sobrenatural completa em sua vida. Nos próximos dias, enquanto você aplica estas verdades eternas ao seu coração, o Senhor abrirá portas inesperadas de provisão divina. Bênçãos financeiras e restauração de saúde virão como resposta às orações que você tem derramado diante do trono da graça. Este presente celestial trará alívio profundo, paz que excede todo entendimento e um conforto indescritível que só pode vir do alto. Se esta palavra penetrou em seu espírito, demonstre sua fé e gratidão apoiando este ministério através do Valeu Demais, e prepare-se para testemunhar o milagre que Deus está prestes a operar em sua jornada. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para as verdades eternas que compartilhamos, não hesite em expressar sua gratidão deixando seu like neste vídeo. Compartilhe esta luz transformadora com seus amigos, familiares e todos aqueles que precisam ouvir este alerta profético. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, para que possamos continuar juntos desvendando os mistérios divinos e nos preparando para o glorioso retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe seu testemunho nos comentários sobre como Deus está operando em sua vida, e ore por este ministério para que continuemos levando a verdade do Evangelho a todos os confins. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto é dia, trabalhemos nas obras daquele que nos enviou. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Amém e amém.